Geralmente, quando se fala no continente africano, o que vem à mente das pessoas são os povos negros africanos. Mas e se eu te contasse que no continente africano também existem diferentes tipos de etnias, como por exemplo as etnias do Nordeste africano, sim, a região norte da África, também conhecida como África Magrebina, África Branca ou África Árabe. É sobre esta região da África que eu estarei falando para todos vocês, trazendo curiosidades que talvez as pessoas não saibam a respeito da África Branca e Magrebina Árabe. O norte da África, muitas das vezes chamado como África Branca ou simplesmente África Magrebina, é uma região que abrange a porção do norte do continente africano. Não existe um âmbito unicamente aceito para a região, e esta é por vezes definida como se estendendo desde a costa atlântica do Saara Ocidental a oeste até a costa do Egito e do Mar Vermelho. A definição mais comum para os limites da região do norte da África inclui a Argélia, o Egito, a Líbia, o Marrocos, a Tunísia e o Saara Ocidental, e o território disputado entre o Marrocos e a República Árabe Democrática parcialmente reconhecida. Muitas pessoas, geralmente, quando olham esta região, pensam que a região é principalmente habitada pelos árabes, e os árabes seriam o seu povo original, mas, na verdade, não são os árabes os povos originais da região do Nordeste africano. Não, na verdade, os povos da região do norte da África são chamados e conhecidos como berberes. Obviamente, os árabes também habitam e são majoritariamente grandes aí na região do norte da África, mas as etnias nativas do norte da África são as etnias berberes, que se dividem aí em vários grupos. O norte da África tem sido habitado pelos berberes há milênios, desde o início da história registrada, enquanto a parte oriental do norte da África tem sido o lar dos antigos egípcios. No século 7 e 8, os árabes da Península Arábica no Oriente Médio varreram a região durante as primeiras conquistas muçulmanas. As migrações árabes para o Maghreb começaram imediatamente depois, mudando o âmbito demográfico do norte da África em favor dos árabes por conta da islamização. Muitos, mas não todos, berberes e egípcios fundiram-se gradualmente na cultura árabe e acabaram se casando aí com os árabes, e também aí adequaram-se à cultura islâmica e à religião islâmica. Estes processos de arabização e islamização definiram a paisagem cultural do norte da África desde então. O que mais chama a atenção nos povos dos países que estão no norte da África, sem sombra de dúvidas, é a sua aparência, o seu idioma, a sua cultura e vários outros traços aí das populações que habitam o norte da África que chamam muito a atenção por conta delas se diferirem das populações africanas negras, por conta deles serem de origem semítica e serem principalmente das etnias berber e árabe. Para aqueles que não sabem, os berberes eles têm as suas próprias línguas, que são chamadas aí de línguas tamazihem, ou simplesmente língua tamazig, mas existem vários outros dialetos aí das línguas berberes que são chamadas em conjunto de línguas tamazihem. Grande parte das pessoas, quando olham para o norte da África e veem alguns países como o Marrocos, a Tunísia e a Argélia, geralmente eles olham para as populações e não sabem
diferenciar os berberes dos árabes, por conta de muitos berberes serem basicamente bem parecidos com os próprios árabes. Apesar de uma parte dos berberes serem muito parecidos com os árabes, grande parte dos berberes, muitas tribos de berberes se diferenciam muito dos árabes, pois são mais claros em seu tom de pele e também têm diferenças aí linguísticas. Existem berberes até mesmo de cabelos loiros e olhos azuis. Mas quais seriam as principais diferenças e também quais seriam as principais semelhanças entre os berberes, de modo geral, com os povos aí vindos do Oriente Médio, os árabes? Qual seria a semelhança e as diferenças? Vamos começar primeiramente com as semelhanças dos berberes com os árabes. Os países e povos do norte da África, eles compartilham uma grande parte da sua identidade, influência e também, obviamente, da sua genética, étnica, cultural e linguística com o Oriente Médio. É isso mesmo que vocês escutaram. Os berberes, eles compartilham genética, etnia, cultura e língua vindas do Oriente Médio. Mas por que isso? Porque grande parte dos próprios berberes, na verdade, são de origem étnica e linguística semítica, a mesma origem dos árabes. É isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Berberes e árabes, eles são, em grande parte, berberes e árabes são aí da mesma origem, que é a origem semítica, a origem étnico-racial. Ou seja, muitos berberes, geneticamente, eles são parecidos, eles são da mesma etnia chefe, por assim dizer, ou etnia mãe aí dos mesmos povos aí da região do Oriente Médio, principalmente os árabes. Mas existem grandes diferenças também entre os próprios berberes e os árabes, por conta de que existem muitos berberes que têm uma influência indo-europeia muito grande no seu DNA. Por conta disso, existem muitos berberes brancos. Nós sabemos, através da arqueologia, que os berberes de tom de pele mais claro, eles estão presentes aí no norte da África, na Líbia e em outras regiões. Nós temos registros arqueológicos egípcios antigos que provam a sua existência e a aparência das populações ao lado do Egito, no caso da Líbia. Ou seja, os berberes brancos estão presentes na região do norte da África há milênios, há mais de 3.000 anos. Para algumas pessoas isso parece até mesmo uma novidade, visto que a África é um continente africano, ou como o próprio nome africano tem o significado de face queimada, ou simplesmente de negros, ou seja, a África também possui pessoas de tom de pele mais claro, com influências indo-europeias antigas em seu DNA, e obviamente esta região, no caso do Nordeste africano ou África do Norte, habitam ali particularmente mais os povos semíticos. Existem também os berberes aí mais similares aos africanos. Geralmente estes são mais vistos na região da Mauritânia, onde se parecem mais com os africanos de tom de pele mais retinto. Um bom exemplo disso são simplesmente os berberes tuaregs, onde são bastante parecidos, mas mesmo assim tem traços ali que lembram os povos semitas, mas em sua coloração, no seu tom de pele, eles remetem bastante aos povos africanos de tom de pele ou de tez de pele mais escura. Essa é uma curiosidade muito grande que muitos historiadores se perguntam e falam a respeito dos antigos sarracenos ou mouros. Qual era a aparência dos antigos sarracenos e mouros? A verdade é que os antigos sarracenos, ou também chamados de mouros, eles eram mestiços, de modo geral, eram vistos ali como mouros de origem árabe, mouros de origem africana e mouros de origem aí berbere, que remete aí a povos indo-europeus. Sim, indo-europeus vivendo no norte da África, e isso é registrado aí pela egiptologia, como nessas imagens que eu estou colocando aqui para vocês, de antigos berberes, aí como os egípcios os enxergavam e os viam, como vocês podem ver aí nestas pinturas antigas com mais de 3.000 anos de idade.
Para aqueles que não conhecem quem são os antigos mouros ou sarracenos, os mouros, eles eram basicamente aqueles que invadiram aí a Península Ibérica e fizeram com que a Península Ibérica ficasse basicamente aí dominada por estes povos aí muçulmanos, esses povos islâmicos de religião islâmica e de etnia predominantemente berbere e árabe. Eles invadiram e dominaram aí por mais de 7 séculos Portugal e Espanha. Além de Portugal e Espanha, também uma parte da Itália, a Cilícia. Antigas representações em livros dos antigos mouros, da época dos antigos mouros, nós podemos perceber que eles exatamente tinham aí o tipo semítico, o árabe, aí com tez de pele clara, levemente bronzeada, tom de pele bege ou amarelado, com os olhos tenros, o nariz arqueado, e também tinham aí mouros de tom de pele mais claro e obviamente tinham os mouros aí mais morenos, com tom de pele mais retinto. Agora, uma última curiosidade para todos vocês, final. Se você é descendente de portugueses ou de espanhóis, o que é muito comum no Brasil, 25 milhões de brasileiros são descendentes puros de portugueses e 100 milhões são descendentes aí de portugueses mais mestiços com outras etnias. Se você tiver alguma descendência portuguesa, hispânica ou até mesmo aí de origem italiana, é muito provável que você possa ter alguma origem semítica por conta que essas populações, tanto italianos, portugueses e espanhóis, tiveram uma certa mestiçagem aí com populações semíticas do noroeste da África e vindas também do Oriente Médio. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até o presente momento, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.